amigos do Sportcast, amigos da Gazeta TV, que está nos acompanhando aqui pelas mídias da Gazeta, em especial no Facebook. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa esportivo da Gazeta, o Sportcast, nesta quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Hoje nós vamos falar sobre as competições internacionais aqui na América do Sul. Teremos muitas informações a respeito da Sul-Americana, da Copa Libertadores. Já temos 2 times argentinos classificados, um brasileiro ficou pelo caminho. Nós vamos repercutir aqui a eliminação do Fluminense, a saída do técnico Renato Gaúcho e também na Libertadores a já previsível classificação do Racing para cima do Vélez Sarsfield. Hoje nosso programa está contando com a presença do Eduardo de Souza e do Heleno Nogueira. Dá uma boa noite primeiro para você, Eduardo. Muito boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Heleno. Boa noite a todos que estão acompanhando o Sportcast, que vão acompanhar também depois. Muita gente assiste, depois. Um meio de semana movimentado, agitado, Tivemos demissão do Roger Machado no Internacional. Ontem o pedido de demissão do Renato Gaúcho após a eliminação para a equipe do Lanús dentro do Maracanã, um empate de 1-1. Realmente um meio de semana bem agitado, com expectativa do jogo do Flamengo amanhã contra o Estudiantes. Ficou e aguarda o vencedor desse confronto. Então, muita coisa para a gente falar aqui. O São Paulo com a dura missão de reverter o 2-0. E hoje nós teremos Palmeiras e River Plate, que muitos dão como fava contada, mas futebol, olha, como é que é? O jogo é jogado e o lambari é pescado. Boa noite, Heleno Nogueira. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Eduardo, que hoje se encontra lá em Resende, dando essa palestra para a gente aqui, que ele praticamente é um comentarista e tanto, e que nem vai falar realmente do empate do Fluminense, que estava 1-0, peguei e fui dormir, pensei que ia ser um placar até dilatado para a equipe do Fluminense, mas acabou com o placar de 1-1. Com esse resultado, praticamente, o Renato Gaúcho pediu demissão da equipe do Fluminense, hoje não se encontra mais com o Fluminense. A Copa do Brasil vai ser um novo técnico que vai ser técnico do Fluminense. E que nem hoje tem Libertadores, o próprio Palmeiras joga em casa contra o River Plate. O Atlético Mineiro vai começar agora às 7 horas, Atlético Mineiro e Bolívar. O Atlético empatou lá, precisa vencer agora para passar de fase. E outros jogos também que existirão, Ricardo, a gente vai comentar aqui daqui a pouco, aqui no Gazeteiro. Sportcast. Sportcast. Maravilha, Heleno. Então vamos falar sobre a eliminação do Fluminense. Vamos começar pela Copa Sul-Americana. Ontem, um jogo que parecia fácil para o Fluminense. A fragilidade do Lanús era conhecida por todos. Como eu disse agora há pouco aqui em off para o Heleno, antes da gente entrar no ar, time argentino você nunca pode dar mole. E o Fluminense fez um primeiro tempo primoroso e achou, acredito eu, que poderia vencer o jogo a qualquer momento. A impressão que passa para a gente, o jogador fala assim, mas como é que vocês querem adivinhar o que passa na cabeça da gente? Não é nada disso e tal. Mas assim, o que transparece para o torcedor que está assistindo é mais ou menos isso. Então, o time foi caindo de produção ao longo da segunda etapa, e quando sofreu o gol, em nenhum momento, na minha opinião, em nenhum momento depois, ele jogou melhor que o adversário. Eu achei que o Lanús, o Fluminense se perdeu completamente, o Renato mostrou ali todas as deficiências dele. A impressão que dá é que às vezes ele quer provar que ele está certo e torce para que o time que a torcida quer dê errado. Então, mas acontece que ele começou jogando com um time que a maior parte dos jogadores que a torcida vem pedindo. O problema era exatamente no centroavante que não faz gol. E, então, obviamente, estava destoando completamente. É o que eu falo às vezes de técnico brasileiro, que não troca jogador no primeiro tempo
quando o jogador está muito mal. Ele dava essa função pro Everaldo de fazer o pivô, mas o Everaldo nunca fez assim de forma muito eficiente, além de não finalizar bem. E outra coisa que o Renato contava em relação ao Everaldo era a bola alta, também não foi bem, né? Ele cabeceou várias bolas lá totalmente sem perigo para o gol do Lanús. Embora o Fluminense desenvolvesse muito bem, né, os ataques no primeiro tempo, mais uma vez não transforma a vantagem do placar no futebol apresentado em campo. É aquele momento que o time tem que aproveitar a velocidade do Serna, que é um jogador que sempre cai de produção no segundo tempo, aproveitar, né, o fôlego do Canóbio. Ele tirou o Canóbio, é o jogador hoje que você pode fazer um paralelo com o que o Canóbio corre, com o que o Arias corria. Não entendi por que ele botou o Arias para jogar no final de semana também, e essa foi uma das desculpas dele para tirar o Canóbio do time, e deixou o Martinelli morto em campo, né? O time ontem estava muito mal, o Thiago Silva jogou mal. Em compensação, o Freitas surpreendeu, fez uma brilhante partida. O Thiago Silva errou vários passes, saída de bola, e realmente o time ontem não estava bem. Samuel Xavier foi muito normal, né, para um jogador que estava voltando. E mais uma contradição do Renato: ele deixou o Samuel Xavier, que estava voltando de um longo período de paralisação, os 45 minutos, aliás, o jogo inteiro, né, um jogo que não estava mais para ele ali no segundo tempo, e tentou as coisas que ele nunca tentou, né? Foi o jogo das contradições do Renato. Então, é o que a gente tem um pouquinho de experiência no futebol, a gente nota, é que em situações assim, que o técnico revela as deficiências dele e as teimosias. Em nenhum momento ele escalou o time como ele terminou o jogo, o que mostra que realmente é um técnico que não estava. E agora, hoje, depois da saída dele, as coisas começam a surgir, as informações lá das Laranjeiras, que ele não treinava o time, muita gente já sabia, até o próprio Eduardo mesmo mencionou recentemente, né, que era outra pessoa, né, que dava o treinamento tático. Aí hoje já sai a informação que isso estava incomodando os jogadores, o famoso rachão que ele sempre dá às vésperas de um jogo importante, também incomodando os jogadores. O problema dele com o Ganso já vinha desde o Mundial, e outros jogadores também. E o Renato, eu li uma coisa muito produtiva hoje de um comentarista do Fluminense, que ele falou o seguinte: o Renato, desde o início, ele sempre demonstrou que treinar o Fluminense, na cabeça dele, ele estava fazendo um imenso favor para o Fluminense. Então ele fazia o que bem entendia e dava aquelas desculpas, aquelas contradições, aquelas desculpas em todas as coletivas, as mesmas desculpas. Só que ontem, no jogo e na própria coletiva, ele fez uma série de contradições, né? Então ele escalou jogadores que ele não vinha escalando, não deu rodagem para os jogadores, botou o John Kennedy para jogar de novo sem ter colocado ele para jogar no Brasileiro, para pegar ritmo. A mesma coisa com o Acosta, tirou o meio armador do time, que estava dando um certo fôlego para a equipe, botou 5 atacantes no final, não tinha armação nenhuma, virou, né, um Deus dará, armando o Thiago Silva e o Freitas com lançamentos longos. Facilitou muito a marcação do Lanús. Tudo bem que o Fluminense chegou perto de fazer o segundo gol, mas para mim o resultado foi justo, porque o Lanús, depois do primeiro gol, teve várias chances de fazer o segundo gol para ganhar o jogo. Contra-ataques muito eficientes, em cima de uma deficiência que me dá muita saudade. Eu sempre digo isso com os tricolores, nos grupos de tricolores que eu costumo mencionar. Eu sinto muita falta do Muricy Ramalho quando ele fala falta técnica. O Fluminense não sabe fazer falta técnica, tomou gols de contra-ataque contra o Bahia, tomou gol do Corinthians e tomou gol ontem por não fazer falta tática. Tomou do Chelsea também, mas aí já é outro parâmetro. Mas em se tratando de times mais fracos, é uma coisa inconcebível uma equipe não fazer falta no 4 contra 4 e o time ainda achar que o outro não vai criar problema, né? Poderia ter feito uma falta tática
o Canóbio voltando, correndo igual um maluco, foi um dos primeiros a chegar, como sempre, e cometeu o erro de não fazer a falta, e aí os caras deixaram os caras fazer 1-2 ali na cara da defesa, que já estava toda desarrumada, né? Então, basicamente isso. A entrevista do Renato foi desastrosa. A eliminação não me surpreendeu, embora eu achasse que o Fluminense passaria e seria eliminado na semifinal. Eu achava que o Fluminense, com esse jeito que o Renato está jogando, não passaria pela semifinal. Mas ontem acabou precipitando, né, esse meu achismo, porque ontem realmente o Renato se superou e mostrou as limitações dele como treinador. Heleno, vou deixar você falar primeiro por causa da jogada do jogo aqui, do áudio aqui, e depois o Eduardo. Então, Ricardo, esse mesmo que você falou, eu assisti o primeiro tempo ontem, estava 1-0 Fluminense, gol do Canóbio, e que nem você falou, o Fluminense com o Renato Gaúcho, ele não está fazendo ontem, acho que ele entrou até com um time melhor que ele podia entrar. Mas acabou no final, como você falou, no finalizar do jogo, ele colocou 5 atacantes. Isso aí para a equipe não é bom, você botar 5 atacantes, fica até a própria Lanús pode ser aproveitado dessas entradas que o Renato permitiu, e o Lanús ficar mais em cima da equipe Fluminense. Aí você falou, uma falta técnica que podia ser feita, não foi feita, e acabou acontecendo um gol do Lanús aí, que acabou não. A gente tem mais a lamentar mesmo, que é um time brasileiro, que praticamente saiu da Sul-Americana, não se encontra mais para disputar a Sul-Americana. Hoje o Fluminense está na Copa do Brasil e tem que abrir o olho, Ricardo, com o Campeonato Brasileiro, porque a situação dele ainda não é boa, não, independente dos jogos, que agora deve chegar um novo técnico do Fluminense. Copa do Brasil é só finalizando o Campeonato Brasileiro, que vai ser a Copa do Brasil. Mas independente disso, que não comentei, a própria torcida é cobrada do Renato Gaúcho. Ele acabou ele mesmo agora, seguindo dispensa da equipe Fluminense. E agora o Fluminense vai ter um novo técnico, talvez seja até o São Marcão, que deve ser o técnico do Fluminense agora, nesse jogo que o Fluminense vai fazer. Mas é lamentável, realmente, essa derrota com esse empate do Fluminense, ficou fora. E hoje eu acredito que o Atlético jogando agora às 7 horas, o Atlético passa pelo Bolívar, lá em Minas, cara. Eduardo, você fica à vontade aí também para fazer as suas considerações. Rapaz, olha, pouca coisa a acrescentar a tudo que vocês falaram. Acompanho os relatores aí. Realmente, o Renato Gaúcho, ele se transformou muito mais num personagem do que propriamente num técnico de futebol ao longo desse tempo, né? Em que ele decidiu ser treinador de futebol. Faz muito tempo que o Renato não tem um trabalho bom e consistente de longo prazo. Eu diria que o último grande trabalho do Renato foi em 2017, com aquele Grêmio campeão da Libertadores. Eu acho que ali foi o ápice do Renato Gaúcho. De lá para cá, ele teve bons momentos, mas muito curtos, e os times dele sempre oscilando muito. Geralmente começa muito bem, né? Começa bem e tal, depois entra num declínio, porque esbarra no limite de capacidade, né, de conhecimento dele. A gente tem que lembrar que o Renato é o treinador que falou uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, não lembro ao certo agora o ano, no final de temporada, que a CBF oferta um curso, né, de aperfeiçoamento, de atualização para os treinadores. O Renato foi um que se recusou a participar desse curso, alegando que ele não precisa fazer curso nenhum, porque ele já sabe, conhece tudo, e que ele ia para a praia tomar chopp. E esse tipo de comportamento, né, o cara que se recusa a se atualizar, a estudar, né, isso vale para qualquer categoria de profissional, né, qualquer profissional que se recuse a se atualizar, a conhecer novas metodologias, novos sistemas, novas formas de se praticar a sua profissão, ele vai ficando para trás. Os exemplos são os mais variados. A gente poderia citar vários nomes aqui: Joel Santana, Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo, né, aquele treinador que
foi campeão pelo Cruzeiro, ninguém fala dele mais, lá em 2013, 2014, né, que chegou a treinar o Curitiba, né? Surgiu bem no Curitiba, esqueci o nome dele agora. Também ficou por trás. Então, assim, são vários exemplos de treinadores que vão ficando para trás em função da sua incapacidade de aplicar novas metodologias, de achar que o futebol ainda é o futebol boleirão, o futebol do vamos lá, vamos ganhar. Hoje em dia, o próprio jogador, ele sabe se o treinador é capaz ou não. O próprio jogador. Principalmente se for um atleta, um jogador que teve uma experiência de jogar fora do país, de jogar em outro mercado, no mercado europeu, principalmente. Né? Se o treinador vier com aquela conversinha fiada, tal, não cola. Não vai colar, não vai rolar. E eu acho que uma coisa que o Fluminense Clube, né, dirigentes e até a própria torcida, explodiu com a campanha que o Fluminense fez no Mundial, que foi uma boa campanha, chegou na semifinal, mas se você avaliar o futebol jogado pelo Fluminense no decorrer da competição, ali já tinha sinais de esgotamento do trabalho do Renato. O único jogo que o Fluminense joga de igual para igual ali, joga bem, foi contra o Al Hilal. O Fluminense quase perdeu para o Mamelodi, quase foi eliminado pelo Mamelodi. Ganhou de uma Internazionale de Milão que estava toda desfigurada, toda bagunçada, e sofreu para ganhar dessa Internazionale. O Chelsea, a gente viu o que aconteceu. Então, assim, e o Renato trouxe essa experiência do Mundial para aplicar nos jogos do campeonato aqui dentro do Brasil. Jogando com linha de 5, jogando reativo, sem propor o jogo, sabe? E as mexidas do Renato, elas são incoerentes. Ontem, por exemplo, não entendi ele tirar o Lúcio Acosta para colocar o John Kennedy. Ele perdeu o meio-campo completamente, deu espaço no meio-campo para o Lanús, né? Depois que levou o gol, ficou um festival de bola chuveirada na área. Né? Quase que o Cano ainda consegue fazer um gol ali no final, né? A bola pega na trave, mas seria uma obra do acaso, não tinha nada ali de treinado, né? Realmente é um trabalho muito, muito aquém, né, do Renato Gaúcho, que não é novidade, isso já vem acontecendo há algum tempo, como eu disse. Lembro bem dele no Flamengo, no início avassalador, depois virou mais do mesmo, porque ele não tem repertório, né? Ele não tem repertório tático. As partidas são sempre as mesmas, né? As teimosias são sempre as mesmas, a insistência com determinados atletas, ela permanece. Inclusive, se você me permitir, eu tenho aqui uma matéria do GE.com, assinada pelo Giba Pérez, Gustavo Garcia e o Marcelo Neves, que falam sobre os bastidores do pedido de demissão do Renato. E alguns pontos aqui me chamaram a atenção. Eu vou ler rapidinho aqui. Após a grande campanha nos Estados Unidos, o Fluminense entrou em crise ao emendar uma sequência de derrotas no Brasileirão. Na ocasião, alguns jogadores e lideranças do elenco começaram a manifestar internamente insatisfação com determinadas escolhas do treinador, como o rodízio excessivo realizado no elenco e a falta de orientações mais detalhadas para solucionar problemas. E tem outra parte aqui também que me chama muita atenção. Quer ver? Aqui, ó. Apesar do bom momento e de ter contornado a crise para seguir no cargo,
Atitudes do treinador continuaram incomodando. Após um jogo em que o Fluminense sofreu gol nos minutos finais, Renato exibiu um vídeo, destacou o tempo da partida e reclamou que a equipe não poderia levar gol naquele momento. No entanto, não explicou o erro cometido nem o que poderia ter sido feito para evitá-lo. Alguns jogadores se irritaram com a situação. E realmente, se você pegar algumas coletivas do Renato, pós-jogo, principalmente pós-derrota, pós-empate, você vai ver que o Renato, ele meio que lava a roupa suja que era para ser lavada no vestiário, ele lava na coletiva. E eu acho que ele começou a dar muito ouvido para a rede social. O Lédio Carmona, inclusive, comentarista do Sport TV, ele até fala, se o Renato der voz para a rede social, ele não vai arrumar emprego em lugar nenhum mais. Não vai trabalhar em lugar nenhum mais. Então, assim, eu acho que o Renato ele tem que se renovar, se atualizar como treinador, tirar certas convicções que viram teimosias da sua cabeça, né, para poder se reinventar e voltar a ser um treinador capaz de montar times, equipes competitivas e que passem confiança à torcida. Né, o Fluminense sempre dava a impressão de ser um time frágil, no sentido de mal montado, que eu quero dizer, entendeu? Não que o Fluminense seja um time fraco, não é isso. Um time mal montado e que dava a impressão de ter uma certa fragilidade. E isso ficou explícito no jogo de ontem, né? Quando o Lanús empata num contra-ataque dado pelo Fluminense e depois o Lanús cria chances de virar o jogo, a gente vê como o time do Fluminense estava frágil. E as mexidas do Renato acabaram de jogar a pá de cal e foi determinante para a eliminação do Fluminense da noite de ontem. A grande questão aí, você tocou bem, o Renato chegou num grau assim a impressão que eu tenho é que ele está assim, no fundo, acho que ele não quer mais trabalhar, sabe? Acho que ele quer ter aquela vida mais sossegada. Esse fato dele lidar com a situação como se fosse assim o favor que ele estava fazendo para o Fluminense, essa questão da rede social, eu acho que nem foi muito determinante. Eu acho que incomodou muito ele foi a torcida chamando ele de burro ontem no estádio. Então ali eu acho que tanto que ele teve uma atitude, ele avisou o presidente do Fluminense, falou que estava demissionário, que ele ia para a entrevista, mas ele estava pedindo demissão. Aí o presidente conversou com ele não falou nem que sim, nem que não. Não, aliás, minto. Ele falou para o presidente que ele estava entregando o cargo. Aí o Mário Bittencourt conversou com ele. Aí ele pegou e falou, eu vou para a entrevista. E o Mário Bittencourt entendeu que com isso ele ia continuar. E aí há versões desencontradas que dizem que ele passou no vestiário e falou para os jogadores, estou pedindo demissão. E foi para a coletiva. Só isso, não teve conversa com o elenco, não teve nada. E foi para a coletiva, deu uma coletiva com aquelas desculpas de sempre, falando aquela falta de coerência toda que marcou essa passagem dele pelo Fluminense. Acho que é a 7ª passagem dele pelo Fluminense. E então foi aquela entrevista assim que você vê que o cara está vendo outra coisa, né, e não tem jeito. Defendeu o Soteldo, falando que o Soteldo é jogador de seleção, entendeu? Então assim, ele fez essa opção de ser teimoso, mas é uma opção de ser teimoso de quem está assim, tô nem aí, se der certo deu, eu sou gênio, se der errado, entendeu? E ele vai ficar falando agora nos bares lá, que ele vai tomar o chopinho no futebol dele, que ele levou o Fluminense em 3 competições até as quartas da Sul-Americana, já colocou o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil e na semifinal do Mundial. Ele vai ficar falando isso agora meses e meses, se não for anos, falando isso aí. Né? Que o calendário isso, que o calendário aquilo. Agora, não vai falar que não quis dar o braço a torcer de colocar os jogadores,
que eu tenho certeza que o Marcão vai colocar, que é o caso do Lavega, é o caso do Acosta, consolidar o Acosta como armador da equipe. O cara deu outra dinâmica, quem assistiu o primeiro tempo ontem, quem assistiu um pouquinho que ele jogou, né, nas partidas anteriores, a impressão que dá é que o técnico não quer que o cara dê certo e coloca ele para jogar ou na posição errada, ou faltando poucos minutos para ele não fazer nada mesmo e dizer, não, tá vendo? Eu não falei que o cara não tem condição? Ele chegou a falar que o Lavega e o Lescano não estão rendendo nos treinamentos, e pelo que eu vejo em blogs que ligados ao Fluminense, isso não é verdade. E aí o Lavega faz uma partidaça igual fez, né, no jogo passado, e ele não tem o que dizer. Ele não tem o que dizer. Então o garoto começou a jogar bem agora, num jogo, ele não está jogando bem no treinamento, ele não é opção no meio, ao invés de ficar atacando, botando atacante, querendo que zagueiro arme jogo, entendeu? Isso aí é o quê? É professor Pardal, é o que a gente sempre fala. É professor Pardal, é o cara que gosta de dizer, eu sou gênio, então eu coloquei lá o Freitas para armar, dar lançamento longo sabe, como solução, e não adiantou nada. Ele coloca jogadores que ele não estava usando num jogo decisivo. Antes falava que os meninos não estavam preparados, e lançou a garotada num jogo no mata-mata, com o Fluminense precisando ganhar o jogo em 10 minutos. Então, quer dizer, qual a coerência? Que coerência é essa de treinador? Não tem coerência nenhuma. Então, assim, é isso que a torcida fica brava. E ele não quis dizer, ele não quer admitir que os pedidos da torcida do Fluminense estão corretos. Quando a torcida está pedindo faz tempo, colocar o Acosta, colocar o Lavega, colocar o Lescano, entendeu? O Santi ele nem não deu a mínima para o Santi também. Ao invés de você botar um jogador que joga em seleção, é calejado. Não, aí ele botou o Riquelme, que é garoto, que ele falava que não podia jogar nem no Brasileiro, porque não estava, entendeu? Qual é a coerência? Não tem coerência nenhuma. Queria ouvir você, Helena. E nem o que você falou, Ricardo, as substituições que o Renato vem fazendo não é coerente, nem você citou esses nomes do pessoal que praticamente é jogador de seleção, que joga, que já é carimbado lá o cara, e o Renato vem fazendo totalmente diferente para escalar o Fluminense. E acabou acontecendo isso aí, cara. Acabou ele mesmo pedindo demissão do cargo. E para a equipe do Fluminense, para a própria torcida, eu pedi, a própria torcida já vinha com alguma coisinha com o próprio Renato Gaúcho. Com essas mudanças que ele fazia, os times que ele colocava para jogar, uma vez colocava um time, depois colocava outro. E o Eduardo falou, as mudanças dele eram sempre as mesmas, não conseguia mudar de uma outra maneira para a equipe do Fluminense jogar melhor. E acabou acontecendo assim, cara. Acho que o gol do Lanús foi aos 67 minutos do segundo tempo. E dali para frente o Fluminense se uniu, o próprio Lanús teve chance até de virar o jogo. Mas futebol, é que a gente fala, futebol é dentro do campo. E nem o Renato Gaúcho, ouvindo um comentário dele no próprio celular, e falou que o Fluminense, a folha de pagamento do Fluminense são, não sei se é 200 milhões, que é a folha do Fluminense, sendo que a do outro é 20. Uma disparidade muito grande do Fluminense para a equipe do Lanús. Aí ele comentou sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras, sobre o Cruzeiro. Você vai pegar esses times, são todos times que têm dinheiro e estão disputando. Mas pode acontecer o contrário. A gente fala acontecer o contrário, não aconteceu no Flamengo. Empatou com o Grêmio no Maracanã, empatou com o Vasco no Maracanã. Só aí perdeu 4 pontos. Para o torcedor do Flamengo não vai gostar disso também. Porque o Felipe Luiz daqui a pouco a torcida vai pegar no pé dele. Vamos ver amanhã o que vai fazer lá com o Flamengo se classificar para pegar o Racing na Libertadores. Mas para a equipe Fluminense aí foi ruim, cara, para a eliminação do Fluminense. Agora só está disputando a Copa do Brasil contra a equipe do Vasco, depois do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Helena. Eduardo, eu vou deixar você falando aí, porque acho que eu vou trocar o microfone do Helena, que eu estou achando que o microfone que ele está usando está com problema. Eu só quero complementar o que eu falei anteriormente, que agora o grande ponto, né, o grande X da questão é que hoje é dia 24 de setembro. Será que o Fluminense vai conseguir um treinador
que aceite pegar a equipe nesse momento? E que treinador é esse? Pode até achar, mas que treinador será esse? Né? Mais uma aposta? Vai pegar um medalhão? Né? Vai trazer um treinador de fora? Né? Então, assim, realmente a torcida tricolor tem que ficar atenta aos próximos capítulos aí. Né? O Fluminense prestes a virar uma SAF, que está muito mal contada essa história também, né, dessa transformação do Fluminense em SAF. Então, realmente é um momento da temporada que o Fluminense poderia chegar na semifinal agora, né, de uma competição sul-americana, já está na semifinal da Copa do Brasil e com pretensões de título. Agora, da Sul-Americana já não tem mais, devido à eliminação de ontem. E na Copa do Brasil, a gente só vai saber o resultado disso lá em dezembro, que é quando vai pegar o Vasco da Gama. Então, realmente, o que parecia ser um aspecto positivo para o Fluminense nas últimas semanas, acabou se tornando algo preocupante para a torcida, que vai ter agora que o Fluminense agora vai ter que arrumar um treinador, ou será que vai manter o Marcão até o final do ano? O Marcão também já deu indícios de que o prazo dele é prazo curto, né? É tapa-buraco realmente, né? O suplente mesmo. Quando exige algo mais, também não sai dali. Então, o Fluminense vai ter que ter muito cuidado com essa escolha, porque na minha opinião, acho que o Fluminense já teria que buscar um treinador que fosse um treinador que ficasse já para a próxima temporada. Terminar essa temporada, tentar vencer aí a Copa do Brasil, que é a competição que restou ao Fluminense com chance de título. Né? Tem um clássico contra o Vasco e depois uma hipotética final aí contra o Cruzeiro, que na minha visão é mais forte que o Corinthians, mas uma hipotética final aí contra Cruzeiro ou Corinthians, para fechar o ano e projetar a temporada de 2026. Porque treinador de tiro curto é complicado. Né? E também o treinador, qual seria esse treinador, né, que aceitaria esse desafio? Então são questões aí que ficam no ar para a gente saber do decorrer da semana, o decorrer dos dias. É isso aí, Eduardo. Eu acho que o Marcão, já tem até comentário lá, que é bem provável que ele fique até o final do ano. Estão falando em Cuca, estão falando... Hã? Aí, tá vendo? É difícil. É sempre o Mário. Qual é o problema principal? O Mário tem 3 meses de mandato. E muitos treinadores não vão querer ficar com um presidente que tem 3 meses de mandato. Então ele vai nos caras que ele está acostumado, os caras de sempre. Ele vai atrás do Roger, vai atrás do Cuca. Né? E se bobear, fica o Marcão, por falta de opção. O Marcão vai até o final, mas eu acho que o Marcão hoje ele tem condição de fazer o que a torcida está pedindo. Né? O Renato ele dependeu muito na Copa do Mundo, ele deu muita sorte, que o time descansou 10 dias. Jogadores que não jogam o que jogaram na Copa do Mundo, né? Jogaram assim, surpreendendo todo mundo no meio ali. Tinha o Arias, né? E tinha o Arias, exatamente. Tinha o Arias. Então, assim, não tem muito segredo, além da que você mencionou aí também em relação aos sustos, né, que o Fluminense passou no Mundial, já tinha ali alguns indicativos. Mas o Fluminense, depois, o Fluminense ganhou uma autoconfiança e começou a jogar bem, realmente, ter momentos bons durante as partidas. O problema é o quê? Pecando muito na finalização. O Fluminense hoje tem 2 centroavantes que não fazem gols, inclusive o Cano. Né? Então, não fazem gols aí, já tem meses que não fazem gols.
Então, assim, alguma coisa está errada. Então, é um time que não prepara jogadas para os matadores que tem ali. Quem está fazendo o gol é o Canóbio, que é o cara que está correndo o campo inteiro, está se apresentando, está fazendo. O Canóbio, ele está assim com um fôlego, que é o que eu falei agora há pouco, ele está lembrando o Arias. O cara parece um motor correndo. Então, assim, isso enganou, vamos dizer assim, além de alguns bons momentos do Serna. Mas qualquer torcedor tricolor sabe que o Serna é jogador de minutos, alguns minutos. Um tempo, né, um tempo e meio, até os 15 do segundo tempo. Depois ele acaba, depois ele morre. Então, assim, você tem que ter aquela opção, que na minha opinião seria o Santi Moreno, mas ele optou ontem, por exemplo, pelo Keno. Nem achei que o Keno entrou muito mal no jogo, fez realmente ali algumas jogadas, mas já estava num jogo facilitado para a defesa ali do Lanús também, porque o time não tinha armador. Você bem mencionou aí, você não tem armador, como é que você vai? Aí é aquele erro clássico de técnico brasileiro: enche o time de atacante, não tem ninguém para marcar. Aí, de qualquer time argentino, por pior que seja, quando joga recuado, se o adversário não for muito superior tecnicamente, ele vai travar o jogo, como travou, e encontrou saídas de contra-ataque nos erros de passe do Fluminense, que não tinha armador. Então, meu Deus, são coisas assim que me parecem óbvias e que um técnico orgulhoso, né, não quer aceitar. Vamos ver, Heleno, se o seu microfone agora está razoável. Falar do Fluminense? Se você quiser falar de outra coisa, eu até agradeço, mas vamos só para fechar esse negócio do Fluminense aí. Você falou que o microfone parece que não tivesse legal? Mas que nem eu falei, o Fluminense é lamentável a situação do Fluminense, com esse empate de 1-1. E as substituições que o Renato fez também, que nem você acabou de comentar, botou 5 atacantes. Se fosse uma pessoa defensiva, ele podia ter essa pessoa para armar a jogada com os atacantes que entrassem. Mas não com 5, né, Túlio? Podia entrar com menos pessoas. Não podia ter tirado a pessoa, tirou. Entrou um cara mais atacante. Então, praticamente, fosse um cara para armar para esses atacantes. E a equipe Fluminense, que nem você comentou, o Fluminense com essa situação de empate, por fora da Sul-Americana, só vai ficar agora com a Copa do Brasil, que é depois do Campeonato Brasileiro. E que nem o próprio Duarte falou, tem que ser o técnico que vai pegar o Fluminense agora, justamente para nessa final do Campeonato Brasileiro, depois vem a Copa do Brasil. E o Fluminense hoje está na pedreira, ele precisa vencer os jogos para não ficar na situação que ele está lá embaixo hoje. A sorte dele foi que venceu o Vitória por 1-0. Isso aí deu o Fluminense, com essa vitória, cresceu um pouquinho uma coisa, mas assim mesmo está no risco lá de cair para a Série B. Mas jogo é dentro do campo, a gente espera, que nem a gente fala hoje. Ontem o Fluminense jogou praticamente, você falou, uma parte do primeiro tempo jogou bem, segundo tempo o time morreu, que nem você explicou do Serna. Eu gosto muito do Serna, mas infelizmente, que nem você falou, chega um certo tempo, ele tem que ser trocado, e não está sendo feito isso, e com isso aí o Fluminense é prejudicado com essa situação no próprio técnico, com o jogador, e que o a torcida também não gosta, e também cobrou ele, que você falou, o pessoal chamou ele de burro lá no estádio, e isso aí para ele não foi legal, e acabou ele mesmo pedindo demissão, e hoje ele não é mais técnico da equipe Fluminense. Estou tentando acertar o microfone. Eu acho que o microfone está driblando a gente aqui hoje, né? Mas vamos lá, vamos acertando aos poucos aqui. Vamos trocar de assunto então, vamos falar sobre o provável adversário do Flamengo na Libertadores, confirmando, né, o Racing como classificado, como semifinalista da Libertadores. Mas o jogo deu alguns sustos, né? Deu uma bola que o goleiro parou a bola em cima da linha. Não entrou por muito pouco. Então tivemos emoções ontem lá, mas a gente sabe que a equipe do Racing era realmente superior ao Vélez, né, Eduardo? Uma equipe, as duas são equipes tradicionais, né? Mas a equipe do Racing é uma equipe mais copeira, né?
uma equipe mais acostumada a jogar esse tipo de partida, né? Ainda mais lá em Avejaneda, no El Cilindro, cara, a torcida é fanática, empurra os 90 minutos, canta os 90 minutos. Tem até uma história que o Luciano do Vale uma vez estava narrando um jogo do Racing, e o Racing estava tomando uma goleada, cara. Não sei se foi do São Paulo, do Inter, não lembro agora o time. E a torcida do Racing não parava de cantar, cara. Aí o Luciano do Vale fala assim: olha só, parece que eles querem dizer alguma coisa, parece que eles querem dizer nós somos o Racing. Sabe, tipo assim, o orgulho de torcer, né, por aquele time e tal. Então é uma equipe difícil, como toda a equipe argentina é difícil. Amanhã o jogo do Flamengo não vai ser fácil. O jogo do Palmeiras, a gente viu semana passada, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, mas no segundo tempo o River Plate foi para cima. Então, realmente, os times argentinos, eles são times que sabem jogar a Libertadores, né? Eles sabem jogar esse campeonato, sabem jogar esse torneio. E o Racing já tinha feito o placar no primeiro jogo. Ontem, lá no El Cilindro, só confirmou, venceu e agora aguarda quem vai sair da guerra de amanhã de Estudiantes e Flamengo, né? Heleno, o que esperar de um adversário como o Racing se passar ao Flamengo, né? Acho que nós todos aqui somos unânimes em considerar que o Flamengo deva ser o outro semifinalista desse lado da chave. Assim eu espero. Que nem você acabou de comentar, né? Ontem o Racing jogando dentro de casa, contra a equipe do Racing, contra a equipe do Vélez Sarsfield, acabou levando um sufoco, nem você comentou, o goleiro tirou uma bola em cima da linha do gol. Como ele tinha vencido 1-0 fora de casa, eu falei, muito difícil o Racing dentro de casa não fazer um placar favorável para passar para outra fase. E foi o que aconteceu. O Racing venceu por 1-0. Agora espera amanhã o resultado entre Estudiantes e Flamengo para ver quem vai enfrentar o Racing. E eu acredito muito na equipe do Flamengo, que ele passe contra a equipe Estudiantes. Mas independente disso, Ricardo, o jogo é dentro do campo, que nem o Flamengo vai pegar o Estudiantes lá, vai pegar a pedreira lá na Argentina. Então vai ser um jogo difícil o Flamengo, mas por outro lado ainda vejo o Flamengo ainda tem um pouquinho de vantagem sobre a equipe do Estudiantes. Apesar que o Felipe Luiz vem fazendo jogos diferentes com o Flamengo, que nem o próprio contra o Vasco, ele tinha tentado com o time principal. Entrou praticamente com alguns atletas, alguns ficaram no banco, depois o próprio Arrascaeta, Pedro, que tinha interesse em jogar contra o Vasco, porque se o Flamengo, o interesse dele é vencer o Campeonato Brasileiro, que nem poupar para quê? Tinha que tentar vencer o jogo e ficar tranquilo lá no Campeonato Brasileiro. Hoje não, hoje ele está praticamente, se o Palmeiras vencer o jogo, ele tem um jogo a menos, o Palmeiras praticamente passa a ser líder do Campeonato Brasileiro, Ricardo. Ok. Eu estou brigando aqui ainda com o microfone, mas o seu eu já acertei aqui. Vamos ver se a coisa anda agora. Vamos falar do Flamengo, apesar de que o jogo é amanhã. Depois a gente fala do Palmeiras, que joga hoje. São Paulo também joga amanhã. Tem uma pedreira, né, razoável. E então a gente, eu acho que a análise em relação a um confronto, estou pensando aqui, né, num confronto já que para mim vai ser muito bom, um confronto. Eu até torço para dar um Palmeiras e São Paulo do outro lado, Flamengo e Racing no outro chaveamento. E o que vocês acham que, em função do estilo de jogo do Flamengo e do estilo de jogo do Racing, que pode ser o maior risco para uma chegada do Flamengo na final da Libertadores? Primeiro você, Eduardo. Primeiro passo é passar pelo Estudiantes. Se passar pelo Estudiantes,
que vocês eu acham acredito em que função o Flamengo tem totais condições de ir lá em La Plata e vencer os Estudiantes lá dentro, independente de torcida rival, de clima hostil, futebol, bola jogada, o Flamengo tem mais que os Estudiantes. Ficou bem claro isso no primeiro jogo. Faltou mesmo foi efetividade, principalmente no primeiro tempo, o Flamengo liquidar a fatura, né? Já podia ter liquidado a fatura no primeiro tempo, ficou postergando. Aquele árbitro lá inventou aquele monte de falhas lá, de erros, e agora o Flamengo chega com um resultado que não é muito tranquilo contra os Estudiantes. Se ele passar os Estudiantes e vier pegar o Racing, eu acho que o grande X da questão contra o Racing é que o Racing é um time que ele não desiste. Os times argentinos têm essa característica, né? Mas o Racing, principalmente, é uma equipe muito aguerrida, muito focada, corre o tempo inteiro, busca o resultado o tempo inteiro. A intensidade, a entrega no jogo, ela é nos 90 minutos. Enquanto a bola estiver rolando, os caras se entregam. Então, eu acho que o que mais pegaria seria isso. E também o fator, o Flamengo faria a primeira partida em casa, né? Porque fez campanha pior do que o Racing. O Flamengo ele tá pagando um preço muito alto de ter que decidir fora, por ter levado a primeira fase da Copa Libertadores da América na flauta, achando que ganharia de qualquer jeito, a soberba gritando lá dentro. E Libertadores você não pode subestimar nenhum adversário, né? E o Racing, um time que tem camisa, exemplo dos Estudiantes, que também tem camisa, né? Campeões de Libertadores, os Estudiantes têm 4 Libertadores, né? Então, jogar contra time argentino sempre é encardido, sempre é chato. Não basta você ter o melhor time, você tem que guerrear mesmo. Quando eu falo guerrear, não é dar porrada, não é bater, não é isso. É a disputa, é a raça, é a vontade, é a mobilização para o jogo, né? Tá atento a todo momento. Então, são segredos, né? São temperos dos jogos de Libertadores. Noite de Libertadores já tem um clima diferente, né? Porque, principalmente nessa parte do mata-mata agora, que vai afunilando, né, para os momentos mais decisivos. Então, assim, o Racing está na dele, só esperando quem vai vir do outro lado. Como eu disse, o Flamengo tem totais condições de ir lá e vencer os Estudiantes, independente de pressão de torcida, de jogador, de catimba, etc e tal. Bola jogada, se o Flamengo jogar, o Flamengo vence os Estudiantes. Não pode entrar na pilha do adversário, na pilha da arbitragem, bate-boca. Isso aí é tudo que o Estudiantes quer. Tudo que o Estudiantes quer é ir protelando o jogo o máximo possível e jogar por uma bola. É isso que o Estudiantes vai fazer. Vai tentar amarrar o jogo, vai tentar catimbar o jogo e vai jogar por uma bola. Então, o Flamengo tem que ter isso na mente. A cabeça tem que estar no lugar, buscar um equilíbrio, nem tão calmo, nem tão pilhadão, né? É um jogo de equilíbrio emocional, na minha visão. Mais do que a capacidade técnica, o equilíbrio emocional. Para aí sim, depois, pensar no Racing passando do Estudiantes. Heleno, considerando essa situação toda que o Eduardo está colocando aí, essa dificuldade que vai ter contra os Estudiantes amanhã, certamente, mas em passando pelos Estudiantes, qual um cuidado maior, porque agora o Flamengo já vai sabendo do adversário, né? Então ele já sabe que vai pegar o
favorito que era do outro confronto, que era o próprio Racing, campeão, né, da Sul-Americana, e campeão também da Recopa, né? Não é isso? Ganhou do Botafogo também. Isso. E então, o que fazer, Leandro? O Flamengo não capitular aí, não ser surpreendido. Passando, a gente sempre considerando que o Flamengo vai passar por esse jogo contra o Estudiantes e já almejando lá um eventual confronto com o Racing. Que nem você acabou de falar. O Flamengo vai pegar dois times argentinos, né? Primeiro, o Estudiantes, que ele tem que passar pelo Estudiantes, para depois pegar o Racing. O Racing é totalmente um time diferente do Estudiantes, pelo patamar que hoje o Racing tem, pela equipe que tem, né? Então o Flamengo é duas pedreiras que ele vai enfrentar. Eu acredito que ele passa pelos Estudiantes e vai enfrentar o Racing. Que nem o próprio Eduardo falou, o Flamengo a primeira na Libertadores teve uma colocação bem abaixo, que poderia ter sido o primeiro colocado do grupo, acabou se complicando, talvez ele nem conseguisse classificar, mas conseguiu fazer os placares que era necessário e se classificou. Hoje, praticamente, se ele passando pelo Estudiante, que eu acredito que passe, vai pegar o Racing no Maracanã, para depois sair para enfrentar o Racing lá na Argentina. São dois jogos difíceis, mas o Racing é mais difícil que o Estudiantes para Libertadores, Ricardo. Lembrando aqui que nós estamos tendo o jogo do Atlético Mineiro pela Sul-Americana e também nós temos 2 jogos pelo Brasileirão, que eu nem sabia, para falar a verdade para vocês. Tá tudo 0-0. O Atlético está empatando com o Bolívar e os confrontos pelo Brasileirão aí, jogos atrasados, né? Vasco da Gama 0, Bahia 0, Grêmio 0, Botafogo 0. Então nós temos 2 cariocas aí atuando pelo Brasileirão. Confesso para vocês que eu não sabia desses 2 jogos hoje, eu não me lembrava desses 2 jogos hoje. Mas aí queria que o Atlético precisa vencer, né? Porque empatou lá, fez 2-0, cedeu o empate e por enquanto tá 0-0. Nós estamos aí finalizando, né, o primeiro tempo chegando aí no finalzinho. Deixa eu ver aqui, 39 do primeiro tempo e tá 0-0. Eu continuo apostando minhas fichas no Atlético. Eu queria ouvir vocês. Eduardo. Mesma fase está melhores do que o Bolívar, né? Mas é bom lembrar que o Atlético não vence há 7 jogos. 7 jogos sem vencer. O São Paulo não sabe o que é vitória ainda no comando do time atleticano. Então, assim, é favorito, mas com ressalvas, né? O que a gente falou, Libertadores tem que se respeitar, não pode fraquejar em nenhum momento, dar sopa pro azar, porque os adversários, principalmente quando são contra os times brasileiros, eles dão aquele algo a mais, né? Aquela coisa de se esforçar mais, a mobilização é diferente para o jogo. E o Bolívar está conseguindo segurar o 0-0 aí nesse primeiro tempo. Já está com 41 minutos do primeiro tempo, ainda está 0-0. Vamos ver como que vai ser o Galo aí nesse jogo contra o Bolívar. Se o São Paulo vai conseguir a primeira vitória, ou se vai para os pênaltis, ou o Bolívar ganha. Vamos aguardar aí o desenrolar da partida. Mas favoritismo é do Atlético em função dos jogadores que o Atlético tem, né? Que são jogadores tecnicamente muito, muito melhores do que o do Bolívar. Eliano tá apostando no Atlético também, Eliano? Não, eu concordo com o Eduardo falou, tem jogadores bem melhores que a equipe do Bolívar. Eu acredito que o Atlético passe, apesar de estar empatando por 0-0, porque o Bolívar hoje está segurando o jogo para não acontecer os gols, para levar para os pênaltis, né? Mas eu acredito que o Atlético vence o Bolívar e passa para outra fase para enfrentar o adversário dele. Mas a questão toda, que nem você comentou, e do próprio Vasco vai empatando 0-0,
e o próprio Grêmio empatando com o Botafogo por 0-0. Acredito que vai sair gol nesses jogos aí, mas no jogo aqui do Atlético, eu acredito que vai sair gol no segundo tempo, Ricardo. Muito bem. Só faltou a gente falar então do São Paulo. Não, tem River Plate e Palmeiras hoje, né? E se bem que a gente já falou algumas coisinhas, só não falamos nada do São Paulo mesmo, mas vamos só complementar aí. River Plate e Palmeiras. Palmeiras e River Plate, no caso, né, Eduardo? Isso aí. O Palmeiras, como eu disse, fez um primeiro tempo muito bom lá na Argentina. Podia ter marcado mais gols. Não fez. Vem o segundo tempo, o River Plate foi para cima. Posse de bola do Palmeiras caiu para 24% no segundo tempo. O River Plate apertou, até que no finalzinho conseguiu ali um gol chorado, mas conseguiu o gol que deu a sobrevida à equipe do Marcelo Galhardo. O Marcelo Galhardo, que depois que ele saiu do River Plate da outra vez, foi lá para a Arábia, dirigiu o time lá, não ficou muito tempo, retornou ao River e ainda não conseguiu fazer essa equipe engrenar com bons jogos, né? Ele estava invicto a 12 jogos até o jogo contra o Palmeiras, mas não vinha jogando bem. Tinha mais resultado do que desempenho. Só que hoje, Libertadores da América, o River Plate tem camisa, o River Plate tem torcida, tem bom técnico. Então, assim, por mais que o Palmeiras seja o franco favorito na noite de hoje, principalmente por ter vencido lá na casa do River, hoje joga na sua casa, recentemente o Palmeiras teve algumas eliminações dentro do Allianz Parque. Então é bom o time do Abel entrar ligado, né? Entrar focado no jogo, isso é o que geralmente acontece, né? Para não dar sopa para o azar e evitar que o River Plate busque aí a classificação. O que preocupa no torcedor do Palmeiras é exatamente isso que eu falei, algumas eliminações recentes dentro do Allianz Parque, inclusive para o rival Corinthians. Então, alguns fantasmas aí pairam sobre a cabeça dos palmeirenses, mas o que eu falei, time por time, o Palmeiras é favorito e tem um resultado a seu favor. Está com 2-1 a seu favor. Quem vai ter que correr para marcar é o River. Mas, conhecendo times argentinos, vai acontecer a mesma coisa que eu falei entre Flamengo e Estudiantes. O River Plate, mesmo perdendo, vai tentar jogar por uma bolinha, uma bola parada, um contra-ataque, para aí depois ver se busca o segundo gol. Para eles levar para os pênaltis é tranquilo, cara. Os argentinos, eles jogam a Libertadores diferente dos times brasileiros, né? Tanto é que na primeira fase, na fase de grupos, eles não dão muita atenção para classificar em primeiro ou segundo. Eles jogam para classificar, depois ver o que vai decidir, né? Então, é um time de camisa, um time grande, de grandes conquistas, e o Palmeiras tem que jogar o jogo à vera para poder sacramentar sua classificação e aguardar quem vem do outro lado, se será um clássico ou se será a altitude de Quito. Leno, o que você tem a complementar aí nas colocações do Eduardo? Cara, que nem comentei, o próprio Palmeiras venceu lá fora de casa no primeiro jogo, o próprio Eduardo comentou, o Palmeiras fez 2, podia ter feito mais gols. E deixou de fazer gol, acabou levando o gol do River Plate, que acabou 2-1 para a equipe do Palmeiras lá na Argentina. Só que agora o River joga aqui no Allianz, né? E agora o jogo é diferente. Você sabe que o time argentino, ele é marrento. Não adianta que o argentino, o jeito que ele vai, apesar do Palmeiras ser muito mais equipe que o River Plate, mas o River Plate vai explorar mais as bolas aéreas na área do Palmeiras. A gente espera que seja um grande jogo, mas eu acredito que o Palmeiras ganhe do River Plate aqui em seu campo.
e passa para outra fase. O Palmeiras para enfrentar o próximo adversário dele, que eu já não sei quem que ele vai pegar depois. Palmeiras. É o Flamengo? Não, Flamengo não. Flamengo pega o Racing. É isso mesmo. Palmeiras não sei qual que o Palmeiras pega aqui. Se é o. Ah, pode pegar o São Paulo ou o LDU da Libertadores. A gente acredita muito na equipe de São Paulo, mas um jogo muito difícil de São Paulo passar pela LDU, fazendo 2-0 na equipe da LDU aqui no Morumbi no dia 25. Mas futebol é dentro do campo, então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Que nem você falou, se der vem fazendo grandes jogos, com os saltos que ele tem do próprio Caleri. O próprio Lucas está para voltar, o Oscar também deve voltar agora para jogar contra a LDU. Mas o São Paulo ainda tem precisando um pouquinho de melhoria na equipe dele. E hoje o Palmeiras, pela equipe que tem, está com excelente equipe, mesmo com os pessoal de banco, vem fazendo grandes jogos. A gente espera que pode dar Palmeiras, São Paulo e Flamengo e Racing na Libertadores, cara. Muito bem. Então vamos falar do São Paulo, então, né? São Paulo tem esse desafio aí. Não sei se vocês já mudaram de opinião em relação o Heleno acha que o São Paulo não passa, eu acho que vai para os pênaltis. O Eduardo vai dar o voto de Minerva aí. Então eu vou deixar o Heleno falar primeiro. Eu acho que o São Paulo vai fazer 2 gols de diferença, 2-0, 3-1, e vai para os pênaltis. Aí eu já não sei o que vai rolar. Mas com bola rolando, eu acredito que o São Paulo faça os 2 gols que ele precisa para levar para os pênaltis. E você continua achando, Helena, que o São Paulo não passa mesmo? Ô Ricardo, o São Paulo lá teve uma bobeira do próprio atleta dele, que errou a bola, que foi o gol da LDU, né? Um erro do jogador, acabou acontecendo o segundo gol da LDU. Eu acredito muito difícil o São Paulo conseguir 2 gols aqui no Morumbi. Mas que nem tá falando, hoje tem um goleiro lá do São Paulo, vem catando muito bem, o Rafael, né? Mas independente disso, o São Paulo tem que jogar muita bola, que o próprio LDU vai fechar um pouco o time dele para sair no contra-ataque. Mas eu acredito que o São Paulo não passa pela LDU, não. Aí vai dar LDU e Palmeiras na próxima fase. Essa é a minha opinião minha, viu? Agora, a questão do jogo, amanhã a gente vai assistir esse jogo para ver a situação mesmo do jogo, que seja um bom jogo. E que possa acontecer, que nem você está falando, possa até 2-0, às vezes é um pênalti. Mas futebol, a gente tem que estar vendo para não ver certas coisas que acontecem no futebol e acaba acontecendo totalmente diferente que a gente acaba vendo o jogo. Que nem eu assisti o jogo do Fluminense ontem. O Fluminense era superior à equipe do Lanús. E acabou no final, já tinha que dormir, o Fluminense acabou com 1-1, acabou sendo eliminado e o próprio Renato Gaúcho pediu dispensa do Fluminense. Então a gente espera isso. Eu acho que o São Paulo acho que não consegue 2 gols na equipe da LDU aqui no Morumbi no dia 25. O problema você foi dormir, Helena, o Fluminense foi dormir junto. Esse é que foi o problema. Você tinha que ter avisado que você não ia dormir. Aí o segundo tempo o Fluminense só dormiu, quase perdeu o jogo. Tomou empate. Mas eu dormi isso aqui, já bom. O Fluminense já tá 3-0. Você tá ruim de sonho. Você tem que fazer aquilo quando você precisa assistir o jogo. Agora tava assistindo o jogo do Flamengo lá, você precisa retribuir, pô. Como diz o outro, secar invertido. Eduardo, tanto você dá o voto de Minerva aí. Um acha que classifica nos pênaltis, ou então você vai empatar tudo de uma vez mesmo, né? Aí você acha que passa direto, sei lá. Mas qual que é a sua opinião em relação a esse jogo, Eduardo? Eu vou tentar ir pela lógica. Futebol não é muito de lógica, não, mas eu vou tentar ir pela lógica matemática. E olha que eu nem sou de exatas, viu? Nos últimos 4 jogos, o São Paulo saiu zerado em 3 sem marcar gol. Só marcou gol uma vez nos últimos 4 jogos. Depois que perdeu o André Silva, são dados que eu estou pegando aqui do ge.com, até o jogo contra o Atlético Mineiro, quando o André Silva se lesionou, Crespo havia dirigido a equipe em 13 oportunidades, com 19 gols marcados, uma média de 1,46 por jogo. Sem o camisa 17, ou seja, sem o centroavante, foram 4 jogos e apenas 1 gol, derrubando a média para 0,25.
E o titular absoluto do ataque do São Paulo, que é o Luciano, não faz um gol há 2 meses. Então, se eu for levar pelos números, a LDU passa. Só que, como eu disse no início, no futebol não existe lógica. O Luciano pode pegar amanhã e fazer 3 gols e classificar o São Paulo direto. Entendeu? Então, vai estar lotado. A torcida do São Paulo vai estar lá empurrando. Vai empurrar o time até o final, com certeza. Então, assim, pela lógica, LDU. Mas como o futebol não tem lógica, pode dar São Paulo. Vou ficar em cima do muro. Vou muretar. Vou ficar em cima do muro. Eu tô achando o microfone aqui. Faz parte do show. Bom, os resultados continuam todos zerados, né? O Atlético continua empatando com o Bolívar com o Bolívar pela Sul-Americana. E no Brasileirão, jogos atrasados. Vasco 0, Bahia 0, Grêmio 0, Botafogo 0. Queria ouvir o palpite de vocês antes da gente entrar no campeonato municipal. Eduardo, quem que vai levar isso aí ou vai ficar tudo empatado mesmo? Vasco jogando em casa, Botafogo jogando fora. Palpitômetro, vamos lá. Palpitômetro. Já falei que o Atlético Mineiro é favorito, acho que o Atlético ganha. O Vasco, rapaz, a fase do Bahia não é boa, né, cara? Eu acho que vai ficar no empate isso aí. E o Botafogo ganha do Grêmio. A fase do Botafogo é boa. Boa, sim, dos jogos recentes, né? Ele jogou melhor. E se bem que o Grêmio ganhou o Grenal, né? Isso também dá um plus. Mas a gente tem que lembrar que o técnico do Grêmio é o Mano Menezes, né, cara? Então, técnico ofensivo, né? Exatamente. Então vai com tudo pra cima. Não, eu tô olhando aqui o esquema tático do Grêmio. Ele tá num 5-2-3. Em casa. Jogando em casa no 5-2-3. 5-2-3. Cara, daqui a pouco ele vai jogar no 9-1. Isso aí. Quem tira, chuta pra frente pra ver se o atacante vai pegar a bola e seja o que Deus quiser. Isso aí. Esse grande. O Heleno já chegou aqui no estúdio falando que o Mano vai voltar pro Fluminense. Eu falei, Heleno, pô, já tá difícil engolir a eliminação. Você ainda vem com o Mano voltando pro Fluminense, aí haja coração, né? Brinca não. Eu ainda vou ver o Mano Menezes no Flamengo ainda pra zoar vocês vão ver só. Não. Uma coisa. Os deuses do futebol ainda vão proporcionar isso aí pra gente. O Flamengo já passou dessa fase. Ainda bem. Bem longe disso, né, Eduardo? Tá bem longe disso. Não que o Felipe seja perfeito, não é isso não, mas mesmo com a saída, se o Felipe vier a sair, o Flamengo não apostaria no técnico como o Mano Menezes, não. Dificilmente. É por aí mesmo. Eduardo, como sempre, eu vou deixar você à vontade, mas nós vamos entrar agora no Campeonato Municipal. E eu vou precisar sair realmente agora. Deixar você à vontade aí, então. Mas dá só assim, um apanhado, acho que você assistiu sobre os resultados. Falar rapidinho aí sobre o que você viu aí no final de semana e despedir da galera aí. Do que você diz, final de semana do quê? Do brasileiro? Não, do local? Geral, até do municipal, do geral, o que você quiser, fica à vontade. A gente tem aqui no campeonato aí de Bananal, o Nacional já está classificado, né? Já sacramentou a sua classificação com mais uma vitória. Venceu o Juventude. O Manchester também já está lá com seus 13 pontos, né, que bateu a equipe do Fecha Porta por 2-1, placar apertado, né?
E ó, o Azurra, o que eu falei? O Azurra já tá com 10 pontos aí, ó. 9-0 no coitado do Vila Real. Ah, rapaz, o Vila Real tá. Vou te falar, e não faz um gol, cara. Impressionante. É o que eu falei aquele dia, cara. Vai ficar entre esses 4. Tá contando muito para ir para esses 4 aí. Nacional, Manchester, Fecha a Porta e Azurra. Eu acho que vão ser esses 4. O Telearte também tá ali com 6 pontos, né? Ganhou seu jogo, mas a diferença para o Azurra é de 4 pontos. Então teria que ganhar um jogo, o Azurra perder, e o Azurra perder outro jogo e o Telearte ganhar. Né? Então fecha a porta, idem, né? O Telearte ele consegue alcançar mais fácil, entre aspas, o Azurra e fecha a porta. Então teria que jogar aí o restante das outras rodadas é o jogo da vida, né? Sendo que são só 2. Então tá muito difícil. Eu acho que vão ser esses 4 aí mesmo. Que, ó, o próximo jogo do Telearte é contra o Manchester. O Manchester é favorito. Se o Telearte perder esse jogo, já era. Vai classificar os 4 aí da frente, aí vai só definir a ordem. Não é isso? É isso Exatamente aí mesmo. isso. O Telearte já tem aí 3 rodadas que ele não tem outra opção a não ser vencer as suas partidas e torcer por tropeços do pessoal que está na parte de cima, né? A sorte do Telearte é que na última rodada ele pega o Vila Real, né? Pega o Vila Real. Então, ele teria que fazer o máximo para vencer o Manchester e torcer por tropeço do Azurra ou do Fecha Porta, para chegar na última rodada com chance de classificação ainda. Né? O Fecha Porta tem chance de perder, porque vai pegar o Nacional, que é o único invicto até agora. Né? O Azurra pega o Juventude, o Azurra tem maior chance de vencer, é favorito. E na última rodada, o Fecha Porta pega o Azurra. Mas, se o Telearte ganhar do Manchester, dá pro Telearte classificar, tá? Dá pro Telearte classificar e o Fecha Porta sair da classificação. A esperança é a última que morre, né? Ainda mais se tratando do time que está vencendo tudo aí nos últimos tempos aí. Exatamente. Então tem chance sim. Tem chance sim. Vai depender muito da próxima rodada. Tem que ganhar do Manchester, não tem outra opção. É ganhar do Manchester e torcer contra o Fecha Porta, principalmente, que vai pegar o líder nacional. Para chegar na última rodada, o Telearte pegar o Vila Real, que é o saco de pancada do campeonato, e o Fecha Porta, como eu falei, pega o Azurra, né? Pega o Azurra. Então, tem chance ainda o Telearte. É isso aí. Maravilha. Meu amigo, obrigado aí mais uma vez pela sua participação e até a próxima sexta-feira. Espero que você esteja aqui com a gente. Isso aí, sexta-feira, tamo junto novamente. Agradecer aí mais uma vez a oportunidade, dar uma boa noite a todos vocês aí, Ricardo, Helena, a todos que estão acompanhando, quem vai assistir depois, e torcer para que os deuses do futebol amanhã não abandonem o rubro-negro carioca. Um abraço, gente. Valeu. Eduardo, que eu sou com a participação sempre importante, né? E se desdobrando lá para analisar essa tabela aí, em resumo, tudo gira em torno do Telearte. Qualquer tropeço do Telearte já define os 4 classificados. Né? Então já vai tudo para a última rodada para ver ali o chaveamento, vamos colocar assim, né? As colocações finais. Mas esse jogo do Telearte realmente é o que vai ditar as normas aí do campeonato.
deixar você à vontade enquanto eu vou arrumando a tela aqui para a gente colocar a pontuação e os próximos jogos da competição. Que nem você falou, Ricardo. Domingo, né? Tem 4 jogos no estádio João Avelar, sendo o primeiro jogo o Fecha levar o nome da equipe do Vila Real no campeonato, que ele possa participar domingo lá contra o Vila Real no estádio João Avelar, Ricardo. Realmente essa rodada vai ser determinante. Uma vitória do Nacional também na primeira partida, embora a gente saiba que não é sempre complicado, né? Você pegar um confronto aí com fecha a porta, mas aí uma vitória já basicamente garante, né, o Nacional como primeiro colocado. Vai ser muito difícil ele ter algum outro tropeço. Ele pode ser ultrapassado ainda pelo Manchester, mas eu acho que como o Manchester vai pegar esse osso duro aí com o Telearte, então esses 2 jogos da manhã já pode definir não só os 4 classificados, como também a liderança da competição. Se o Manchester não vencer o Telearte e o Nacional confirmar uma vitória com o fecha-porta, a gente já define o primeiro colocado. Mas se for o contrário, se o fecha-porta vencer o Nacional, ele já começa até a brigar. Ele vai a 13, então já vai até a última rodada. E o Manchester é a mesma coisa, né? O Manchester vai poder ultrapassar e tomar a liderança do Nacional. É realmente uma rodada muito interessante, né, Leandro? E principalmente esses 2 jogos da manhã aí, podem deixar até o Azurra tranquilo depois para jogar à tarde, mas vai definir realmente aí, tanto nós já temos, né, matematicamente aí um classificado, 2 classificados, 2 classificados, e realmente o Manchester está classificado também, e vai definir, então pode até definir já os confrontos aí para a fase seguinte, né, para a semifinal. Que nem você acabou de falar. Se o Nacional venceu o fecha-porta, ele vai a 18 pontos. E se o Manchester venceu o Nacional, ele vai a 16 pontos. E o último jogo, Ricardo, é Manchester e Nacional no campeonato de Bananal. Então vai ser um jogo decisivo para ambos, que quem vencer, praticamente o Manchester precisa vencer o Nacional para ser o primeiro colocado do campeonato. Agora, se houver resultados diferentes entre Fecha-Porta e Nacional e Manchester e Telearte, ainda tem briga ainda pela chave pro próprio Telearte entrar, com a derrota do Fecha-Porta e com a vitória do Telearte sobre o Manchester. Aí pode haver alguma coisa, porque o último jogo do Telearte é o Vila Real e o último jogo do Azurra é o Fecha-Porta. Então pode ter alguma coisa ainda aí, que o último jogo, Azurra e Fecha-Porta, são jogo difícil, mas tem que ser jogado. Mas a chance existe, mesmo que seja mínima, mas existe. Tem que fazer o papel dele, tem que vencer a equipe do Telearte, que mesmo o Manchester, que mesmo se ele empatar contra o Manchester, ele está eliminado, porque ele iria 7 pontos, com mais 3 daria 10. Como o Fecha-Porta venceu o Telearte por 3-0, e o primeiro critério é o confronto entre as equipes, praticamente o Telearte estaria eliminado da competição no Campeonato Municipal de Bananal, Ricardo. Na próxima sexta-feira, eu vou deixar uma arte aqui com a pontuação e com as 2 rodadas, não só a do domingo, como também a próxima rodada, para a gente ter, né, um apanhado maior. Quando na sexta, quando eu faço o corte sobre o campeonato, que vai ficar rodando, né, tanto na Gazeta TV direto, né, assim, dentro da programação, já desde a sexta-noite até o sábado e o domingo também. E aí a gente vai deixar prontinha a arte lá para o pessoal ficar por dentro e passar, né, as informações mais detalhadas. Heleno, você quer acrescentar alguma coisa em relação ao campeonato municipal? O que eu comentei aqui, por Telearte, é só a vitória sobre a equipe do Manchester para ele ter condições de se classificar. Agora, mas é isso mesmo, cara. Vou lá estar presente para ver esses jogos lá no estádio João Avelar. E não deixando de falar, né, que sexta-feira aqui a gente vai receber o Calu,
Eu ia falar isso. Rádio aqui, ele vai estar presente com a gente aqui, espero que ele não falhe. Acho que até agendou já no celular dele, que sexta-feira, a partir das 18h30, e a gente espera contar com ele aqui, esteja presente aqui para conversar com a gente, principalmente do que ele está praticando hoje, que é o esporte, é a corrida, né? E a gente espera que ele possa demonstrar isso aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Primeiramente, eu queria deixar um abraço para todas as pessoas que nos ouviram aqui, passamos algumas informações e deixar um abraço para eles também, e se Deus quiser, no domingo estarei no estádio João Avelar, e fiquem todos com Deus, se Deus quiser, na sexta-feira estaremos aqui direto com o Calu, para falar sobre as corridas que ele vem praticando, sendo que a última corrida ele venceu, e ele vai comentar isso aqui na sexta-feira para vocês que estão nos ouvindo. Reforçar aqui então a mensagem do Heleno, que a gente vai divulgar, né, essa visita do Calu Vidal aqui. No último domingo ele foi vitorioso, vocês vão acompanhando as imagens na nossa chamada que nós vamos fazer aí nesses próximos dias. E então a gente vai ter um imenso prazer em receber o Calu Vidal aqui no Esportista na sexta-feira, quando eu sair aqui do estúdio. Na sexta-feira não, desculpe, na segunda-feira, quando saí aqui do estúdio, encontrei com o Calu, estava garoando, o Calu, plena noite, né, de segunda-feira, correndo, treinando aqui pela SUS de Bananal, aqui na praça, nas imediações da Praça Pedro Ramos, a praça principal de Bananal. Então, na sexta-feira, Calu Vidal aqui no Sportcast, com muita satisfação nossa recebê-lo aqui, para falar, né, não só pela trajetória dele, mas pelas vitórias recentes que ele vem conquistando, né, conseguiu vitórias em Volta Redonda, agora mais recentemente em São Lourenço, tem o seu patrocinador, que a gente vai focar bastante aqui também. Então, a gente vai receber aqui com muita alegria esse grande bananalense, né, e esse grande atleta bananalense, que está fazendo bonito aí e levando o nome de Bananal para o alto do pódio, aonde ele passa. Heleno, deixar o seu recado final, então, seu último abraço aí para a galera. Um abraço para todas as pessoas que nos ouviram aí, e domingo estarei no estádio para acompanhar os jogos, tanto de Nacional como Fecha-Pote, como Manchester e Telearte, o Azurra Juventude e o Novo Milos contra a equipe do Vila Real. E praticamente são 3 jogos importantes aí para ser visto, porque o Novo Milos contra o Vila Real já é praticamente as equipes que já estão afastadas não tem como chegar para a classificação para o final do campeonato, mas estarei presente lá para ver esses jogos, e que vocês precisarem de mim lá, estou lá para ouvir vocês também. Vou convidar alguém para vir aqui falar com a gente na rádio aqui, com o Ricardo aqui, para comentar com as outras pessoas, que nem eu convidei o próprio Caio, mas o Caio não pôde estar presente, que seria na segunda-feira. Mas vou conversar com o Caio lá novamente, lá no estádio João Avelar, para ver se ele pode estar presente aqui na segunda-feira, para conversar com as outras pessoas que estão do outro lado. E dependendo do resultado para ele, vai ser bom. Com a vitória dele, a vitória do Nacional, praticamente vai ser um jogo decisivo para o próprio Telearte quando jogar Azurra e Fecha-Pote lá no estádio João Avelar. Obrigado, Heleno Nogueira. Amigos, quero agradecer a todos vocês por estarem acompanhando a gente mais essa edição do Sportcast, 8h14. Fica o convite aqui, então, para que na próxima sexta-feira, a partir das 18h30, o nosso Sportcast especial, que vai ter a entrevista com o Calu Vidal e também, né, com destaque para a rodada do final de semana do Campeonato Bananalense. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência novamente e até lá, se Deus assim permitir.